Quando você compra um produto, seja uma máquina de lavar ou ionizador de água, você provavelmente se preocupa com algumas coisas, como as características, o preço, o desempenho, a garantia. Por muitos anos, o Enedic Level-Up SD501 foi o grande líder dos ionizadores de água da indústria, oferecendo ótimos recursos, mas também custando muito mais caro se comparado aos outros modelos. Honestamente, eu não me importo de pagar mais se eu estou recebendo o melhor. Mas se houvesse um produto melhor, que quando comparado em todos os aspectos fosse claramente superior e ainda custasse menos? Afinal, você está comprando um ionizador de água para que você possa ter os benefícios de saúde da água alcalina. Mas nem toda água alcalina ionizada é igual. São vários os componentes de um ionizador. Eles contribuem para a melhor degustação da água alcalina ionizada, com um pH adequado e o melhor potencial de redução de oxidação negativa, ou PRO. Esses componentes também ajudam na criação de água com aglomerados moleculares menores, garantindo melhor hidratação. Este vídeo vai mostrar a você os principais componentes de um ionizador, como placas, fontes de energia e filtração. Faremos aqui uma comparação prática do Enedic SD501 e o Tyant Turbo. Quando terminar de assistir, você vai ter que decidir se quer pagar cerca de $4.000 no Enedic Kangen SD501 ou consideravelmente menos para inovar com o Tyant Turbo. Imagine uma garrafa de água sanitária. O principal componente dela é o hipoclorito de sódio. Será que você deixaria alguém de sua família beber uma água que tem hipoclorito de sódio? Eu acho que não. A Kangen não pode estar dizendo a verdade quando se trata de sua água ácida forte. Esta garrafa contém um líquido chamado de intensificador de eletrólise, que é usado pela Enedic para poder fazer água ácida forte. A Kangen diz para você que isso não é nada, que não passa de uma simples solução salina. Na parte da frente ele diz claramente que não é para beber. E isso até que faz sentido, já que não é indicado beber água ácida do SD501. Na parte de trás, podemos ver todos os ingredientes da solução. O primeiro ingrediente que veremos é o cloreto de sódio, também conhecido como sal. O segundo ingrediente talvez cause alguma preocupação, é o hipoclorito de sódio. Isso aí, o mesmo ingrediente da água sanitária. Agora deixe-me dizer-lhe como esse líquido pode acabar em sua água. Do lado esquerdo do SD501 temos um pequeno recipiente, onde fica o potenciador de eletrólise. Depois de encher o recipiente, você o coloca novamente na máquina e então pode começar a fazer água ácida forte. Veja bem, o que eu quero que você entenda é que dentro de um ionizador há algo chamado célula de água, onde ficam as placas. Esta célula de água retém a água após a máquina ter terminado a sua função. Pensa só. Depois que você faz a sua água ácida forte, quanto tempo você precisa para retirar todos os vestígios de hipoclorito de sódio da sua célula de água? E quando você pode beber essa água? Ninguém pode dizer com certeza? A água ácida é altamente benéfica e é um ótimo bônus ao possuir um ionizador. No entanto, com o SD501 você precisa pensar 2 vezes antes de utilizar esta função. O manual da Enedic adverte sobre a inalação das substâncias produzidas por esta máquina ao fazer a água ácida forte, por conta dos produtos químicos encontrados no potenciador. Este manual afirma claramente: certifique-se de que o local tenha ventilação suficiente para saírem os gases nocivos resultantes da água ácida forte. Na pior das hipóteses, a sua vida pode estar em risco se o gás não tiver nada para dissipá-lo. E como fica essa questão dos químicos no Tyant Turbo? Você vai ficar feliz em saber que não tem que se preocupar. As placas grandes e as opções de força ajustáveis permitem que o Tyant Turbo alcance níveis menores de pH ácido e níveis mais altos de pH alcalino, sem qualquer uso de químicos perigosos. A máquina Tyant Turbo é completamente livre de químicos. E é por isso que tantos profissionais de unidades de tratamento preferem a Tyant. As placas são os componentes mais importantes de qualquer ionizador. A maioria dos ionizadores utilizam placas sólidas ou mescladas. As sólidas são conhecidas por sua força e resistência,
Mas a principal crítica é que a eletrólise acontece no perímetro da placa, porque a eletricidade é sempre atraída para as bordas. E é por isso que um para-raio sempre tem uma borda afiada no topo. Uma placa mesclada com o mesmo tamanho de uma sólida terá um maior número de arestas, aumentando assim a quantidade de eletrólise ou a área de superfície em cerca de 25%. A principal crítica das placas mescladas é que, devido ao seu design, elas são frágeis e podem quebrar facilmente ao longo do tempo. Agora que temos uma compreensão geral de como as placas funcionam, vamos dar uma olhada no SD501. A Enetic escolheu usar as placas sólidas no SD501, como falei. Estas placas são conhecidas por sua durabilidade, mas você não consegue a quantidade máxima de eletrólise possível por conta do design. Agora vamos ao Tyrant Turbo. Quando tivemos que tomar uma decisão entre usar uma placa sólida e uma mesclada, nossos engenheiros inventaram uma solução única, que chamamos de placa híbrida com tecnologia Tyrant. E a Tyrant USA é a única empresa de ionizadores de água no mercado que possui essa tecnologia inovadora. Começamos com uma placa sólida e forte e depois fazemos pequenos furos na placa para aumentar drasticamente a quantidade de área disponível para eletrólise. A placa híbrida com tecnologia patenteada Tyrant é simplesmente o melhor dos dois mundos. Combina a força e a durabilidade de uma placa sólida com a extensa área de superfície de uma placa mesclada. A placa híbrida com tecnologia Tyrant nunca vai quebrar, se desfazer ou vazar. E ela tem uma estrutura feita de titânio e possui várias camadas de platina. O resultado é a placa mais forte e mais grossa com a maior área de superfície disponível no mercado hoje. A força e a durabilidade de nossas placas é uma das razões pelas quais a Tyrant pode oferecer uma garantia vitalícia. Ionizadores não usam somente uma placa para eletrólise. O SD501 tem 7 placas sólidas em sua célula de água. O Tyrant 9090 Turbo tem placas híbridas com tecnologia Tyrant. Portanto, o Tyrant Turbo te dá a melhor eletrólise, muito mais superfície com maior pH alcalino na água e com um melhor PRO negativo. A placa híbrida com tecnologia Tyrant está disponível em todos os modelos da Tyrant. A maioria dos aparelhos eletrônicos utilizam uma fonte de alimentação linear ou uma SMPS. Sabemos que os aparelhos com fonte de alimentação linear estão no mercado há muitos anos. Trata-se de uma tecnologia baseada em um simples circuito eletrônico com um transformador grande e pesado. Devido à sua simplicidade, uma fonte de alimentação linear não nos permite o ajuste de voltagem, e é por isso que o SD501 não tem configurações de energia ajustáveis. A tecnologia por trás do uso da alimentação linear foi desenvolvida no início dos anos 90, e esse design antigo se torna ineficiente e fadado ao superaquecimento. As fontes mais recentes e mais populares são as de tecnologia mais moderna. Elas são chamadas de SMPS. Você vai encontrá-las em tecnologias mais novas, como as dos computadores e televisões. Comparadas às fontes lineares, fontes SMPS são mais leves e menores, são altamente eficientes e também ajustáveis. E a melhor parte é que não há problemas com superaquecimento, o que aumenta sua durabilidade. Então, qual fonte se encontra em qual produto? A Enetic escolheu usar uma fonte linear com um grande transformador no SD501. Os engenheiros da Tyrant foram além e criaram a sua própria fonte, chamada de SMPS Plus. Eles pegaram a SMPS tradicional e melhoraram para agir especificamente como um ionizador. A nossa SMPS Plus oferece 55 opções de configurações de força, para que você possa ter a melhor água alcalina possível com base no seu fornecimento de água. A alta capacidade e eficiência da SMPS Plus é o que nos permite produzir água alcalina e ácida forte sem o uso de químicos. A água alcalina é incrivelmente benéfica, mas tudo começa ao ter a mais pura água potável possível. Tanto o Enetic SD501 quanto o Tyrant Turbo estão equipados com filtros.
Mas, como você vai descobrir logo, nem todos os sistemas de filtragem são iguais. A primeira coisa que você vai notar é que o SD501 só tem um filtro. E dentro desse filtro você encontra carbono e sulfito de cálcio. Eu quero que você fique atento e pesquise sobre o sulfito de cálcio antes de decidir se vai querer sua água em contato com esse químico, porque ele foi banido em mais de 30 países. O Tyent Turbo tem 2 filtros que oferecem um sistema multiestágio, que é sofisticado e personalizado, projetado para livrar a sua água de impurezas. Nossa filtragem de 0.01 micron é a mesma encontrada em máquinas de diálise renal. Enquanto o SD501 oferece apenas um padrão de filtro de carbono, nós adicionamos um segundo filtro com cerâmica ultrafina para aumentar radicalmente a filtração. O tamanho incrivelmente pequeno e as fases duplas dos filtros Tyent garantem que você está bebendo a água mais pura possível. Colocando estes filtros lado a lado, a diferença fica clara. A passagem de água está relacionada ao tamanho dos filtros. Sendo assim, é fácil entender que, quanto maior o tamanho do filtro, mais eficiente será a filtragem. Um filtro tão curto como este não é o mais eficiente para a filtragem de água. Dê uma última olhada nos sistemas de filtração e se faça a pergunta: qual deles você acha que forneceria a água mais pura? Os ionizadores da Tyent são certificados como produtos médicos pela administração da Korean Food and Drug. Além disso, nossa empresa e produtos possuem todos os prêmios e certificações possíveis na indústria de ionização de água, sendo certificado pela UL e nas ISOs 9001 e 14001. Você já viu como o Tyent Turbo supera o Enetic SD501 em qualquer categoria? Então é de se esperar que o Tyent Turbo, com todas as suas inovações, custasse mais caro. O SD501 custa mais ou menos $4.000. Por que um ionizador com apenas um filtro e tecnologia mais antiga é mais caro? É muito simples. Dos $4.000 que você vai gastar, a Enetic paga $2.300 para uma estrutura multinível. Você acha que deve pagar mais para sustentar um sistema suspeito desses? Se ainda estiver incerto, pergunte a alguém da Enetic sobre o seu período de testes e garantia. Você pode testar a nossa máquina em sua casa e sua satisfação será certa. Também damos uma garantia vitalícia, sem enganações ou letrinhas miúdas. Agora pergunte a alguém da Enetic sobre o tempo de garantia e também todos os trâmites necessários para que você não perca essa garantia. Aproveite e pergunte também sobre a lista de restrições que você eventualmente vai ter. Se um modelo de bancada não é para você, nosso Tyent UCI Turbo é um modelo de parede que é projetado com os mesmos recursos avançados em filtragem como o nosso Tyent Turbo. Ele é projetado para misturar-se perfeitamente com a decoração de sua cozinha e possui uma sofisticada tela de touchscreen. Depois de assistir a nossa comparação, estamos confiantes de que a escolha será clara. Os ionizadores Tyent são os melhores ionizadores do mercado. Possuímos a tecnologia mais recente, os filtros mais avançados e oferecemos a melhor garantia. E o mais importante, é a melhor escolha e a mais saudável para você e sua família. Compre agora, compre bem, compre Tyent.